Olá, sejam muito bem-vindos ao Narrativas Antagonista. Eu sou Madeleine Lasco, sua companhia de segunda a sexta-feira, aqui no YouTube do Antagonista, às 5 horas da tarde. Você também lê as minhas colunas no site O Antagonista, sem paywall. Fato do dia: Janones confessa a rachadinha e continua com o mandato. Vejam só, senhores, hoje vai ter muito recordar é viver, vai ter muito eu avisei, nós avisamos. Olha, hoje tá demais. Ué, mas você não vai falar do cancelamento do Frei Gilson? Vou, amanhã. E tem Janones também falando do cancelamento do Frei Gilson amanhã. Crianças, preparem-se. Mas hoje nós vamos falar desse episódio, que é um dos episódios mais pitorescos da nossa história política atual. Por que você está usando o termo pitorescos? O que te impede de usar outro termo? O Código Penal, meus amiguinhos. E aqui nós vamos falar dessa história da rachadinha, daquele jeito que a gente fala sempre, que melhora o nosso espírito crítico, que preserva o nosso réu primário. Primeiro eu te trago os fatos e depois a minha opinião. Mas antes de opinar, eu te digo algo que você só vê aqui. Qual é a narrativa da esquerda e qual é a narrativa da direita. Vamos lá? Fato do dia: Janones confessa a rachadinha e continua com o mandato. Como é que ele conseguiu isso, gente? Coisa. Não, eu vou contar essa história todinha aqui para vocês, vem comigo. Antes eu estou trazendo um Recordar é Viver na tela. 10 de agosto de 2021. Bandido é a PQP. Não é no meu gabinete que fazem rachadinha, não, disse André Janones. E aqui eu vou trazer para vocês um eu avisei. Primeiro põe o print aí na tela da minha coluna. Janones só será cassado se começar a causar problemas para o PT. Foco na data, 13 de dezembro de 2023. Sim, amiguinhos, eu avisei vocês que ia acontecer isso. Se o Janones não trouxesse problemas para o PT, nada, rigorosamente, nada aconteceria com ele. Eu fui xingada por muita gente. Eu estou esperando esses pedidos de desculpa. Eu acho que eles não vieram porque a pessoa pode estar sem internet, a pessoa pode não saber onde pedir desculpa, pode pedir nesse vídeo mesmo. Recordar é Viver, 13 de dezembro de 2021. O que é que eu disse sobre a rachadinha do Janones para vocês? Eu não sei se você se lembra de quantas sessões que a gente teve de votação de cassação durante o mensalão. E havia um apelo popular gigantesco para aquilo. Eles pegaram ali Zé Dirceu e Roberto Jefferson e o resto foi uma pizza. Pode ser que Janones tenha problemas no judiciário devido a essas denúncias. Mas essa denúncia de hoje na Câmara dos Deputados, ela só dá em alguma coisa se começarem a vazar coisas que não interessem ao governo. Se Janones continuar sendo um problema só para a oposição, ele está tranquilo, nada acontecerá. Bom, vamos começar do começo. Que rachadinha foi essa? Quando a gente fala de rachadinha, né? Logo vem gente falando, ai, porque a rachadinha do Flávio Bolsonaro, não sei o quê. Gente, por mim, todos os rachadeiros estavam na cadeia. Aliás, por mim, elegia, já prendia quando elege, e se valer a pena, daí solta. Me disseram que não pode, que esse é um sonho impossível, que eu não verei esse sonho realizado. Mas, por mim, já prendia todo mundo, que eu acho é pouco. Agora, vamos em frente. O que aconteceu com o André Janones? Vazaram alguns áudios do pessoal com quem ele trabalha. O primeiro é esse aqui. Não me corromper significa não ceder à corrupção.
Por exemplo, tem algumas pessoas aqui que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas que ficou da minha campanha de prefeito, porque eu perdi R$675 mil na campanha. Elas vão ganhar mais para isso. Isso é devolver salário, você está chamando de outro nome. Não é porque eu devolver salário, você manda na minha conta, eu faço o que eu quiser. Isso são simplesmente algumas pessoas que eu confio e que participaram comigo em 2016, que eu acho que elas entendem que realmente o meu patrimônio foi todo dilapidado. Eu perdi uma casa de 380 mil, um carro, uma poupança de 200 mil e uma previdência de 70, e eu acho justo que essas pessoas também hoje participem comigo da reconstrução disso. Então eu não considero isso uma corrupção, porque isso é algo que pode até, não é segredo, não tem problema ninguém saber, é pessoa que é amigo que vai... Eu entendo que a hora que eu conversar vai se dispor a me ajudar, porque eu não acho justo. Por exemplo, o Mário vai ganhar 10 mil, eu vou ganhar 25, né, líquido. Só que o Mário, os 10 mil é dele líquido, eu dos 25, 15 eu vou usar para pagar as dívidas que foi de 2016. Não é justo, entendeu? Então, por que eu estou falando isso? Naquilo não me corromper, eu não vou admitir cargo fantasma em nenhuma hipótese. E se eu tiver esse crédito colocado contra a parede, eu não estou fazendo nenhuma questão desse mandato, nenhum. Para mim, hoje, renunciar é uma coisa tão natural. Se amanhã vier uma decisão da justiça, o André perdeu o mandato. Você sabe o que é me entristecer? Um menino. Aí, o André Janones, na época, falou que isso foi antes do mandato, que não foi durante o mandato dele, que não caberia cassação do mandato, mas aí surge um outro áudio, onde ele reclama de coisas que só acontecem durante um mandato. E aí ficou muito claro que foi, sim, durante o mandato, que não era dinheiro de campanha, que era a tal da rachadinha mesmo. O que é rachadinha? Quinta série. Quinta série. Eu estou perguntando na política. Não me veio com essas piadas. O que é uma rachadinha? O que é uma rachadinha? É algo que também no meio político se chama de rachid. O funcionário vai trabalhar e devolve uma parte do salário dele, ou ele nem trabalha, ele é fantasminha, recebe aquilo e racha, metade ele, metade o deputado, daí a se chamar de rachadinha, tá? Quinta série. Agora vamos adiante, ele foi para o Conselho de Ética e sobrou para quem o julgamento? Para Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, recordar é viver na tela, 9 de setembro de 2022. Para quem ainda está na dúvida, registro do cartório de 2 imóveis comprados por Flávio Rachadinha e Eduardo Bananinha. A soma, R$375 mil em dinheiro vivo, quase 4 mil notas de R$100 pagas em espécie. Qual o problema da família Bolsonaro com depósito bancário? Pois é. E aqui, olha, em 10 de outubro de 2022, o Guilherme Boulos postou um vídeo falando da rachadinha da família Bolsonaro na tela. Não é pouca coisa que eu sei, não. É muita coisa que eu posso ferrar a vida do Flávio, posso ferrar a vida do Jair, posso ferrar a vida da Cristina, entendeu? Então é por isso que eles têm medo e mandam eu ficar quietinha, não sei o que e tal, entendeu? É esse negócio aí. E todas as pessoas que eu falo, eu sempre falo, meu irmão, apaga, escreveu, apaga. Eu sei com quem eu conversei esse assunto aí, chateadão também por causa disso. Lembra que eu falo, apaga. Aí deu nisso aí. Tinha que devolver 6 mil, o André devolvia 2, 3. Foi um tempão assim, até que o Jair pegou e falou, chega, pode tirar ele, porque ele nunca me devolve o dinheiro certo. Vamos aqui a mais um post de Guilherme Boulos sobre rachadinha. Quinta série, por favor. Falando de política aqui. Vamos embora. Rachadinha é corrupção e mais de tantas razões para Bolsonaro ir para a cadeia. O que a gente esperava do Guilherme Boulos no Conselho de Ética julgando a rachadinha do Janones? Ele ia catar o Janones pelos cabelos. Na minha cabeça, um homem que falou isso que ele falou ia catar o Janones pelos cabelos e arrastar
pá, jogar na cadeia e fechar, igual em seriado policial, assim. Eu já estava vendo Boulos fazendo isso, mas a realidade contrariou a minha ficção e o voto de Guilherme Boulos foi esse daqui. Antes de ir à conclusão do voto, inclusive casos mais recentes do que esse, e que eu não citei aqui porque sequer chegaram ao Conselho de Ética, a exemplo, deputado Abílio, da representação feita em relação a deputados, pelo meu partido PSOL, em relação a deputados que estimularam ou participaram indiretamente dos atos golpistas de 8 de janeiro, sequer foi encaminhada a este Conselho sob uma argumentação política de que foram precedentes ao exercício dessa legislatura e do mandato pelos deputados. Então, é preciso ter coerência e usar o mesmo critério independente do campo político de cada representado. Efetivadas tais digressões jurisprudenciais e fáticas, revela-se incontestável a inexistência de justa causa para acolhimento da representação, na mesma linha do relatório preliminar do ex-deputado Ronaldo Benedetti, já citado neste relatório, impondo-se, consequentemente, o término desse expediente. Ante o exposto, tendo em vista o teor dos fundamentos acima alinhavados, voto pela ausência de justa causa para acolhimento da representação proposta pelo PL em face do deputado André Janones, arquivando-se, por conseguinte, o presente feito. E depois, o Boulos foi perseguido pela rachadinha. Vocês veem meus dons artísticos. Enfiei perseguido e rachadinha numa frase só. Mas enfim, ele foi perseguido pela rachadinha na campanha para prefeito de São Paulo. Ele que julgou o negócio. E ele não falou que o Janones não fez. Foi assim, fez, mas como mais gente faz, então não vamos punir. Aquela coisa. Tanta gente mata, vai pôr todos os assassinos na cadeia? Não, não vão fazer isso. Tanta gente faz rachadinha, vai botar os rachadeiros e tirar o mandato? Não, deixa eles rachando por aí. E aí, o Boulos, nos debates, começou a tentar explicar a relação dele com a rachadinha. Quinta série. Com a rachadinha do Janones. Piorei. Com o julgamento que ele fez do Janones no Conselho de Ética. Agora saiu. E ele foi se excedendo, porque o povo punha ele na parede. Ele tomou checagem de agência de checagem. Pra vocês verem, o Boulos tomar uma checada de agência de checagem na tela. Verdades e mentiras no debate da Band. Guilherme Boulos. Rachadinha tem que ser combatida. No Conselho de Ética, o que eu não podia era permitir 2 pesos e 2 medidas. Isso é falso. O caso em que ele se refere aqui é o da investigação sobre a prática de rachadinha no gabinete do deputado André Janones. O Boulos foi o relator do caso da Comissão de Ética da Câmara e pediu o arquivamento da representação com base em um outro caso julgado pelo colegiado. Só que há diferenças grandes entre um caso e outro. Em 2014, a Comissão de Ética arquivou uma representação contra o então deputado e hoje ministro Rui Costa, por entender que a acusação contra ele falava sobre irregularidades ocorridas antes do petista assumir o mandato na Câmara. O Boulos, então, usou esse caso para defender o arquivamento do caso, dizendo que o suposto crime de rachadinha de Janones também seria anterior ao mandato. Mas a questão é que a acusação fala que a prática ocorreu em 2019, quando Janones já era deputado federal. E agora, o que é que aconteceu? Ele firmou um ANPP, Acordo de Não Persecução Penal. Vamos na tela a reportagem do antagonista, como é que isso funciona. O deputado federal André Janones, do Avante, terá que comparecer a uma audiência no Supremo Tribunal Federal na próxima quinta-feira, 13 de março, para confirmar o acordo feito com a Procuradoria-Geral da República para o parlamentar devolver R$ 131.500 após ser investigado sobre prática de rachadinha em seu gabinete. Por meio do acordo de não persecução penal, o valor será ressarcido à Câmara dos Deputados e o parlamento precisará arcar com uma multa extra
de R$ 26.300, o equivalente a 20% do dano ao erário. A audiência foi marcada pelo gabinete do ministro Luiz Fux e será conduzida por videoconferência. Depois dessa sessão, Luiz Fux poderá homologar ou rejeitar o acordo. O deputado chegou a ser indiciado pela Polícia Federal, mas a PGR propôs um acordo de não persecução penal, já que ele não tem antecedentes criminais. Enquanto o acordo estiver em vigor, o inquérito permanecerá arquivado provisoriamente. Para você entender os meandros disso tudo, ver o documento, recordar e viver, eu vou trazer o anúncio disso aqui no meio-dia, programa aqui do Antagonista. O José Inácio Pilar, o Rodolfo Borges e o Wilson Lima, da nossa sucursal lá em Brasília, abordaram esse assunto aqui. O deputado federal André Janones e a Procuradoria-Geral da República firmaram um acordo para o parlamentar devolver R$ 131.500 após ser investigado sobre a prática de rachadinha em seu gabinete. Através do acordo de não persecução penal, o valor será ressarcido à Câmara dos Deputados e o parlamentar precisará arcar com uma multa extra de R$ 26.300, o equivalente a 20% do dano ao erário. O pagamento será realizado em parcelas de 80 mil, pago em até 30 dias após a homologação do acordo, e 77 mil dividido em 12 parcelas suaves, mensais, de R$ 6.484. Wilson Lima, o crime compensa? Então, admitiu, né? Teve rachadinha. Admitiu que teve rachadinha. Logo ele, que passou o ano de 2022, 2021, 2020 metendo cacete na prática de rachadinha. Eu acho que nós temos um documento aí que, em fevereiro, o próprio Janones participou de uma audiência em 10 de fevereiro de 2025, às 13 da tarde, em que ele dá o aval para o acordo. Tá aí, documento na tela. Então, meu amigo, isso aqui para mim é puro suco de Brasil. O camarada vai lá, faz coisa errada, admite que fez coisa errada e ainda devolve o produto do furto em suaves prestações. Gente, olha, isso aqui, inclusive, já vou antecipar meu voto. Meu voto do óleo de peroba da semana já vai para essa, porque eu vou te contar. Mas sabe o que eu achava dessa história, ô Inácio e Rodolfo? É que aqui na Câmara dos Deputados, o que tem de deputado que é pego com a boca na botija por desvio de cota parlamentar, não está escrito. Aí o que eles fazem? Quando eles são pegos, eles falam: nossa, realmente não percebi, pedi ressarcimento que não devia, vou devolver, foi mal, estava doidão. E aí se perpetua a impunidade. Na base do se colar, colou. É o tal de se colar, colou. Ai, por favor, né, gente? Olha, peculato, rachadinha, gente, é aquele crime tão... sabe? Porque o salário deles é muito baixo, talvez, poderia alguém pensar, né? 40 mil por mês é super baixo, não dá para fazer absolutamente nada no país em que boa parte da população vive de salário mínimo. Isso aqui é um escárnio, sincero, isso aqui é um escárnio. Lembrando que eles ainda têm alimentação, eles ainda têm transporte, eles ainda têm moradia, até auxílio paletó eles têm, então, enfim... O que eu acho cara de pau desses caras, ô Inácio, desculpa te cortar, Imagine. Mas assim, o que eu acho, pegando no teu raciocínio, é que assim, tem deputado federal que foi eleito presidente da República que tem coragem de pedir ressarcimento do cotão parlamentar pelo almoço aqui no restaurante do Sesc. Restaurantezinho do Sesc que fica aqui no último andar, um restaurante para servidores, que a refeição é R$30. O camarada não tem coragem nem de pagar isso. O camarada vai lá, coloca no cotão e diz que isso é atividade parlamentar. Pelo amor de Deus, gente. Os caras não querem pagar nem o próprio picadinho de carne. Pelo amor de Deus. Rodolfo Borges. Eu só queria acrescentar, para a gente não esquecer, que o Janones ele, não foi absolvido no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, cujo o processo dele estava na mão do Guilherme Boulos. Boulos disse que argumentou lá que não tinha sido nesse mandato, não sabia direito e tal. Bem, o Janones já admitiu, então fica também, vamos dividir aí com o Guilherme Boulos também os louros por esse esquema, porque ele ajudou o Janones a se livrar.
E aí, vai ficar tudo por isso mesmo? Vai, porque ele foi absolvido no Conselho de Ética. E o acordo de não persecução penal é o seguinte: você confessa o crime, aí tem esse acordo, e com esse acordo a pessoa faz uma forma de ressarcimento e não aconteceu nada com o Janones, ele só tem que devolver o dinheiro. E aqui eu trago uma postagem do Deltan Dallagnol falando do lado bom desse acordo. Não, peraí, o Deltan achou bom? O Deltan achou bom. Deltan achou bom. E eu vou te trazer aqui na tela por que o Deltan achou isso bom. Vamos dar uma olhada no que ele disse. A única coisa boa a respeito do acordo do Janones com a PGR é que agora você pode chamá-lo de criminoso sem ter medo de ser processado. Pois é, ele admite o crime, portanto, aí está. E aí tem alguns deputados querendo reagir na tela reportagem do antagonista. A oposição ao governo Lula vai ingressar com uma representação no Conselho de Ética da Câmara para pedir a cassação de mandato de André Janones, após o deputado ter mentido no colegiado quando foi investigado no ano passado. O que acontece? Ele firmou esse acordo de não persecução penal, admitindo que fez a rachadinha. E o líder da oposição confirmou que os deputados do PL vão apresentar uma representação por quebra de decoro, porque ele mentiu ao Conselho de Ética. A oposição aguarda apenas a reinstalação da Comissão de Ética e a definição de seu novo presidente, que será eleito para um mandato de 2 anos. E aí? O que é que vocês acham dessa história toda, de rachadinha? O que é que vai acontecer? Calma, que antes da gente opinar, você já sabe, a gente vai para as narrativas. Nós, patriotas, avisamos. Vocês lembram quando a esquerdalha veio fazer uma falsa acusação de rachadinha sobre um dos filhos do presidente da República? Para quê? Para colocar a faca no pescoço do Bolsonaro e obrigar ele a se curvar ao establishment. Mas ele não se curvou. Eles não provaram até hoje a acusação de rachadinha. E ficava aí o Boulos, porque a rachadinha tem que ir preso, porque tem que prender o Bolsonaro, porque isso, porque aquilo. Quando chega um rachadeiro, confesso, com o áudio da rachadinha, o Boulos fez o quê? Ele inocentou, porque é isso que a esquerdalha faz. Acuse-os do que tu fazes, já dizia o decálogo de Lenin. E agora, ele está livre e como o PT comprou o judiciário, nem na justiça ele vai ser punido. A culpa é de quem? É do isentão, que achou bonito não fazer campanha pro Bolsonaro porque ele fala palavrão. Faz o L agora, isentão. Faz o L. Nós, patriotas, avisamos. Vocês lembram quando a esquerdalha veio fazer uma falsa acusação de rachadinha sobre um dos filhos do presidente da República? Para quê? Para colocar a faca no pescoço do Bolsonaro e obrigar ele a se curvar ao establishment. Mas ele não se curvou. Eles não provaram até hoje a acusação de rachadinha. E ficava aí o Boulos, porque a rachadinha tem que ir preso, porque tem que prender o Bolsonaro, porque isso, porque aquilo. Quando chega um rachadeiro, confesso, com o áudio da rachadinha, o Boulos fez o quê? Ele inocentou, porque é isso que a esquerdalha faz. Acuse-os do que tu fazes, já dizia o decálogo de Lenin. E agora, ele está livre e como o PT comprou o judiciário, nem na justiça ele vai ser punido. A culpa é de quem? É do isentão, que achou bonito não fazer campanha pro Bolsonaro porque ele fala palavrão. Faz o L agora, isentão. Faz o L. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que esse acordo de não persecução penal da Procuradoria-Geral da República com o Janones é um
tapa na cara da sociedade. Qual a razão de fazer um acordo nesse caso? O que é que a sociedade ganha com isso? Vão politizar mesmo a PGR sem caminho de volta? Então tudo que se falou sobre rachadinha de outros políticos era da boca para fora e podia fazer um acordo de não persecução penal. Esses acordos são feitos quando há um interesse da sociedade para desvendar o caso, ou que você não tenha provas suficientes de que a pessoa cometeu o crime, ela vai lá, confessa o crime e recebe algum tipo de pena, mas ela não vai ser processada. O que faltava para punir o Janones? Tinha áudio da rachadinha. O pessoal do gabinete dele falando da rachadinha. Qual que seria a dificuldade da PGR nesse processo? É ele defender o Lula? Quando defende o Lula, então ninguém mais vai atrás de nada que o cara fez e falou? Aqui a gente tem o Boulos ficando numa situação difícil, porque o Boulos foi muito para cima do Bolsonaro na época da rachadinha da família Bolsonaro. E livrou o Janones. E agora a PGR livrou, é um deboche. Ele vai devolver 130 mil, falou que estava na SPC e fez rachadinha. Gente, se todo mundo que está no SPC fosse pegar dinheiro que não é seu, eu acho que podia pôr o país numa cela. A maioria do país está no SPC. A maioria do país está devendo, é programa de governo. Ciro Gomes tem um programa de governo que é tirar os outros do SPC. Se todo mundo que está no SPC pudesse pegar dinheiro que não é seu, a PGR ou o Ministério Público iam fazer acordo de não persecução penal com todo mundo que pega dinheiro que não é seu, utilizando os meios que tiver, e aí fala, ops, foi mal, eu estava no SPC, então pode? Liberou geral fazer isso? É essa sinalização que está sendo dada. Agora os deputados vão entrar contra o Janones no Conselho de Ética porque ele mentiu. E olha, senhores, também não vai dar em nada. Também não vai dar em nada. Vai ser um cirquinho e não vai dar em nada. E aqui fica uma lição para a gente aprender, observando o que está acontecendo na esquerda agora. A esquerda tem algumas pessoas que estão se manifestando sobre a questão da rachadinha do Janones. Como, por exemplo, o senador Alessandro Vieira, que eu vi se manifestar, dizendo que não tinha justificativa para um acordo de não persecução penal. São poucos os que têm a coragem dele, não só na esquerda, mas também na direita, de levantar sua voz em favor de princípios quando o problema é no seu campo político. Porque agora tá a direita inteira, Janones, rachadeiro, papapá. Você não vai mudar a esquerda se você é de direita. Só quem muda o comportamento da esquerda é a própria esquerda. E só quem muda o comportamento da direita é a própria direita. O brasileiro gosta de bater no peito e dizer que não suporta a corrupção. Mas é mentira. É difícil de ouvir isso. É difícil. Mas é preciso ouvir, porque só identificando o problema a gente soluciona. Se o brasileiro não gostasse de corrupção e de corrupto, não tinha mais. O problema é que o brasileiro não pode ver um pilantra que atravessa a rua para defender. A esquerda vai calar com relação aos Janones. Como a direita calou e passou pano para rachadinhas da família Bolsonaro. Porque o brasileiro não é que ele não quer corrupção, ele não quer a corrupção do outro campo político. Ou ele não quer que o outro campo político domine e a corrupção é apenas um elemento discursivo que ele utiliza para justificar. Mas quando a corrupção aparece no campo político dele, ele não fala nada. E aí muita gente fala, não, mas aí se ele é de esquerda, ele vai falar contra a corrupção na esquerda, a esquerda vai sair perdendo. O que está saindo perdendo é o debate político como um todo, que já foi para a lama. Tem aqui um princípio cristão, não sei se vocês já acompanharam, se fala muito de igreja evangélica em presídio, isso e aquilo. Mas quando acontece de alguém delinquir nesse meio cristão, as pessoas perdoam. Mas o que a gente perdoa é o espiritual, o material tem que ser pago na lei do homem. Te perdoo, mas você vai lá, você se entrega, você vai pagar pelo crime que você cometeu. Eu vou na cadeia, eu te visito, eu levo o que você precisa, vou garantir que você seja tratado de forma humana, vou te providenciar todo auxílio espiritual que você precisa, mas vai pagar pelo que fez. Não pode sair sem pagar pelo que fez. O perdão
É espiritual. Eu te perdoo. Perdoar é mais bem para quem perdoa, é um bem maior para quem perdoa do que para quem recebe perdão, no final das contas. Eu te perdoo, mas você vai ter que se entregar pelo crime que você cometeu e, na lei do homem, pagar o que tem de pagar. O que está acontecendo agora é que eu não sei se a PGR virou uma igreja e ela está dando esse perdão que tinha que ser espiritual na forma jurídica. Deixa para Jesus perdoar, Ministério Público. Jesus perdoa. Não precisa o Ministério Público perdoar também. Eu acho que essa é uma grande lição que fica. O mesmo Ministério Público que vai duramente para cima de cantora de axé, que muda uma palavra na letra, é o Ministério Público que libera um deputado, um parlamentar que confessa que cometeu um ato de corrupção. Como é que pode a gente entender isso? Bom, pessoal, o Narrativas Antagonista de hoje vai ficando por aqui. Amanhã vocês sabem, tem o cancelamento do Frei Gilson. Vocês pediram, eu não deixo vocês na mão, mas eu quero audiência. Quero audiência, quero todos aqui, vamos trazer todos os detalhes. Deixa o seu comentário aqui embaixo, que eu leio todos os comentários. Curta esse vídeo, compartilhe com alguém, que amanhã eu tô de volta às 5 horas da tarde. Grande beijo e até lá!